Sheik sequestra a jovem que não amava seu noivo, provocando conflitos entre as famílias. Clique em inscrever-se para conhecer mais histórias emocionantes como essa e evite 10 anos de azar no amor. Nas ruas movimentadas de Salvador, onde o aroma de acarajé e o burburinho das feiras enchiam o ar, Beatriz caminhava apressadamente. Seu longo cabelo negro ondulava ao vento, e seus olhos cor de avelã brilhavam com uma mistura de nervosismo e resignação. Em apenas 3 dias, ela se casaria com Carlos, o filho de um proeminente comerciante da cidade. Um casamento arranjado, uma união que garantiria o futuro financeiro de sua família, mas que estava longe de ser o sonho romântico que Beatriz havia imaginado desde criança. Enquanto percorria o mercado modelo em busca dos últimos detalhes para seu casamento, Beatriz não conseguia evitar sentir um nó no estômago. Carlos era um bom homem, gentil e respeitoso, mas entre eles não existia aquela faísca, aquela conexão especial que Beatriz sempre havia desejado. No entanto, o dever e as expectativas familiares pesavam mais que seus próprios desejos. Nesse mesmo momento, a poucos metros de distância, o fazendeiro Ricardo Almeida percorria o mercado incógnito, vestido com uma simples camisa de linho que ocultava sua verdadeira identidade. Aos 35 anos, Ricardo era conhecido em todo o estado por sua imensa fortuna, sua generosidade e sua personalidade enigmática. Apesar de seu poder e riqueza, o fazendeiro se sentia sozinho em sua imensa fazenda no interior, ansiando encontrar um amor verdadeiro que preenchesse o vazio em seu coração. O destino, caprichoso como sempre, decidiu intervir naquele exato instante. Beatriz, distraída em seus pensamentos, tropeçou em uma rede que se projetava de uma das barracas do mercado. Justo quando estava prestes a cair, braços fortes a seguraram, evitando que se chocasse contra o chão de pedra. Ao levantar o olhar, Beatriz se deparou com os olhos mais intensos e misteriosos que jamais havia visto. Eram de um verde profundo, como 2 esmeraldas que brilhavam sob o sol do Nordeste. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ricardo, por sua vez, ficou encantado pela beleza e doçura que emanavam daquela jovem. Obrigada, murmurou Beatriz, recuperando o equilíbrio e sentindo como o rubor tingia suas bochechas. Foi um prazer, senhorita, respondeu Ricardo com uma voz suave e profunda que fez Beatriz estremecer. A senhora está bem? Sim, graças ao senhor, respondeu ela, incapaz de desviar o olhar daqueles olhos hipnotizantes. Foi então que Carlos apareceu entre a multidão, procurando por sua noiva. Ao ver a cena, uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Beatriz, o que aconteceu? Perguntou, aproximando-se rapidamente. Nada, Carlos, só tropecei e este gentil senhor me ajudou, explicou Beatriz, finalmente quebrando o contato visual com Ricardo. Carlos agradeceu ao desconhecido e, tomando Beatriz pelo braço, a afastou do local. Ricardo os observou se afastarem, sentindo uma pontada de anseio em seu coração. Aquela breve conexão havia despertado nele um sentimento que acreditava ter esquecido. Enquanto Beatriz se afastava, não pôde evitar olhar para trás uma última vez. Seus olhos se encontraram novamente com os do misterioso, desconhecido, e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Naquele instante, ambos souberam que suas vidas haviam mudado para sempre. Naquela noite, na solidão de seu quarto, Beatriz não conseguia parar de pensar naquele encontro fortuito. A imagem daqueles olhos verdes e profundos a perseguia, despertando nela emoções que nunca antes havia experimentado. Pela primeira vez, questionou-se seriamente se estava fazendo a coisa certa ao se casar com Carlos. Por sua vez, Ricardo retornou à sua fazenda com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Quem era aquela bela jovem? Por que sentia que seu destino estava irremediavelmente ligado ao dela? Decidido a encontrar respostas, o fazendeiro ordenou a seus homens de confiança que investigassem tudo o que fosse possível sobre a misteriosa mulher do mercado. Enquanto a lua se erguia sobre os canaviais, 2 almas inquietas sonhavam uma com a outra,
ignorando que o destino lhes havia preparado surpresas que mudariam o curso de suas vidas para sempre. Os dias seguintes ao encontro no mercado foram uma tortura para Ricardo. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Beatriz, seus olhos cor de avelã, seu sorriso tímido e a conexão instantânea que havia sentido com ela. Os relatórios de seus homens só haviam intensificado sua fascinação. Beatriz era a filha de um respeitado professor universitário, estava noiva do filho de um comerciante e seu casamento estava programado para dali a 2 dias. A notícia do iminente casamento foi como uma punhalada no coração do fazendeiro. Não podia suportar a ideia de que aquela mulher que havia cativado seu coração se casasse com outro homem. Foi então que tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas. Impediria esse casamento a todo custo. Enquanto isso, Beatriz vivia seu próprio tormento interno. Os preparativos do casamento avançavam a toda velocidade, mas seu coração estava cada vez mais inseguro. A imagem do misterioso homem do mercado a perseguia em sonhos, e cada vez que pensava em sua futura vida com Carlos, sentia uma opressão no peito. Na noite anterior ao casamento, Beatriz se encontrava na varanda de seu quarto, contemplando as estrelas e rogando por um sinal que lhe indicasse o que fazer. Foi então que ouviu um ruído estranho vindo do jardim. Antes que pudesse reagir, uma figura encapuzada apareceu diante dela, cobrindo sua boca para evitar que gritasse: "Não tema, não vou lhe fazer mal", sussurrou uma voz familiar que fez o coração de Beatriz dar um salto. Quando o desconhecido tirou o capuz, Beatriz se encontrou novamente com aqueles olhos verdes que a haviam enfeitiçado no mercado. No entanto, desta vez pôde apreciar o rosto completo do homem, feições fortes e elegantes, uma barba perfeitamente aparada e um olhar que mesclava determinação e vulnerabilidade. "Sou Ricardo Almeida", apresentou-se ele soltando suavemente Beatriz. "Sei que isso parecerá uma loucura, mas não posso permitir que se case amanhã." Beatriz, atônita, não sabia como reagir. Por um lado, estava assustada com a intrusão. Por outro, sentia uma estranha emoção ao ver novamente aquele homem que não havia conseguido esquecer. "O que está dizendo? Como se atreve a entrar assim na minha casa?" sussurrou Beatriz, tentando manter a compostura. "Peço desculpas pelo meu atrevimento, mas não tinha outra opção", respondeu Ricardo, dando um passo em sua direção. "Desde que a vi no mercado, não consegui parar de pensar na senhora. Sei que está noiva, mas também sei que não ama seu noivo. Ofereço-lhe uma alternativa, uma oportunidade de conhecer um amor verdadeiro." Beatriz sentiu que lhe faltava o ar. As palavras do fazendeiro ressoavam em seu interior, despertando sentimentos que havia tentado reprimir. "Isso é uma loucura", murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. "Não posso simplesmente abandonar minha família, meu noivado. Peço que venha comigo para minha fazenda no interior", continuou Ricardo, tomando suavemente as mãos de Beatriz entre as suas. "Dê-me a oportunidade de mostrar-lhe que podemos ter algo especial. Se depois de um tempo decidir que quer voltar, eu a trarei de volta sem questionamentos." O coração de Beatriz batia descontrolado. Sabia que o que o fazendeiro propunha era uma loucura, mas uma parte dela ansiava por essa aventura, essa possibilidade de encontrar o amor verdadeiro. "E se eu me recusar?" perguntou ela, buscando nos olhos de Ricardo algum indício de ameaça. "Então irei embora e respeitarei sua decisão", respondeu ele com sinceridade. "Mas lhe imploro que considere minha oferta. Sinto que estamos destinados a ficar juntos e não posso deixar passar esta oportunidade sem lutar por isso." Beatriz fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. Quando os abriu, viu a mão estendida de Ricardo, oferecendo-lhe uma alternativa à vida que outros haviam planejado para ela. Em um impulso que mudaria o curso de seu destino, Beatriz tomou a mão do fazendeiro. "Leve-me com o Senhor", sussurrou, sentindo como uma mistura de medo e emoção percorria seu corpo. Sem perder um segundo, Ricardo a envolveu em uma capa e a guiou até o jardim, onde um luxuoso automóvel os esperava. Enquanto se afastavam da cidade,
Beatriz olhou pela última vez as luzes de sua casa, perguntando-se se estava cometendo o maior erro de sua vida ou se, pelo contrário, estava prestes a começar a aventura mais emocionante que jamais poderia ter imaginado. O que nenhum dos dois sabia era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que colocariam à prova seu amor, sua lealdade e sua capacidade de perdoar. O interior guardava segredos que estavam prestes a vir à tona, e o caminho para a felicidade estaria cheio de obstáculos que teriam que superar juntos. O amanhecer pintava o céu com tons rosados e dourados quando o automóvel que transportava Ricardo e Beatriz parou em frente a uma imponente fazenda no interior da Baía Beatriz, que havia passado a viagem imersa em um turbilhão de emoções, ficou boquiaberta diante da majestade da construção. A sede da fazenda se erguia como uma miragem em meio aos canaviais, com sua varanda colonial resplandecendo sob o sol nascente, e seus jardins exuberantes, desafiando a aridez do entorno. Era um oásis de luxo e beleza que parecia saído das páginas de um romance de Jorge Amado. "Bem-vinda à sua nova casa, Beatriz", disse Ricardo, oferecendo-lhe sua mão para ajudá-la a sair do veículo. Beatriz tomou sua mão com certa hesitação, ainda insegura da decisão que havia tomado. Ao colocar o pé no chão, a realidade de sua situação a atingiu com força. Estava longe de sua família, de sua vida conhecida, em um lugar estranho com um homem que mal conhecia. "Isso é impressionante", murmurou, incapaz de encontrar palavras mais eloquentes para descrever o que via. Ricardo sorriu, satisfeito com a reação de Beatriz. "Fico feliz que tenha gostado. Permita-me mostrar-lhe o interior." Enquanto percorriam os amplos corredores e os luxuosos cômodos da casa grande, Beatriz não conseguia deixar de se maravilhar. Cada aposento era mais impressionante que o anterior, decorado com um gosto requintado que mesclava a tradição colonial com toques de modernidade. "Este será seu quarto", anunciou Ricardo, abrindo as portas de uma suíte que deixou Beatriz sem fôlego. O aposento era enorme, com uma cama king size coberta de sedas e almofadas, uma varanda que oferecia uma vista panorâmica dos canaviais e um banheiro de mármore que mais parecia um spa privativo. "É lindo", disse Beatriz, percorrendo o quarto com o olhar. "Mas, Ricardo, o que se supõe que devo fazer aqui? Qual é meu papel neste lugar?" O fazendeiro se aproximou dela, tomando suavemente suas mãos entre as suas. "Seu único papel, Beatriz, é ser você mesma. Quero que se sinta confortável, que explore a fazenda, que desfrute de tudo o que posso lhe oferecer. E, se me permitir, gostaria de conhecê-la melhor, passar tempo juntos e ver se o que senti naquele dia no mercado pode se transformar em algo mais profundo e duradouro." As palavras de Ricardo, ditas com tanta sinceridade, comoveram Beatriz. No entanto, uma parte dela não podia evitar se sentir como uma prisioneira em uma gaiola de ouro. "E se eu decidir que quero ir embora?", perguntou, buscando nos olhos de Ricardo algum indício de que sua oferta de deixá-la partir ainda estava de pé. "Como lhe prometi, se depois de um tempo decidir que quer voltar, eu a levarei de volta sem questionamentos", respondeu ele com firmeza. "Não desejo retê-la contra sua vontade, Beatriz. Só lhe peço que nos dê uma oportunidade, que me permita mostrar-lhe que podemos ser felizes juntos." Beatriz assentiu lentamente, agradecida pela reafirmação de sua promessa. "Está bem, Ricardo, ficarei, pelo menos por enquanto." Os dias seguintes foram um turbilhão de novas experiências para Beatriz. A fazenda era como um mundo em si, mesma, cheia de maravilhas por descobrir. Ricardo, fiel à sua palavra, deu-lhe total liberdade para explorar e desfrutar de todas as comodidades que seu lar oferecia. Beatriz passava as manhãs percorrendo os extensos jardins, maravilhando-se com a habilidade dos jardineiros para fazer florescer um oásis em meio ao sertão. As tardes eram dedicadas a ler na imensa biblioteca da Casa Grande ou a tomar aulas de equitação nos estábulos da fazenda. À noite, jantava com Ricardo na varanda, sob um céu estrelado que parecia se estender até o infinito.
No entanto, apesar de todo o luxo e as atenções, Beatriz não conseguia evitar sentir uma pontada de culpa cada vez que pensava em sua família e em Carlos. O que estariam pensando dela? Estariam procurando por ela? A incerteza a corroía por dentro. Ricardo, por sua vez, se esforçava para conquistar o coração de Beatriz. Cada dia lhe preparava uma nova surpresa. Um passeio de balão ao amanhecer, um concerto privado de música nordestina, um jantar romântico em um oásis escondido. O fazendeiro se mostrava atencioso, carinhoso e respeitoso, nunca pressionando Beatriz além do que ela estava disposta a dar. Uma noite, enquanto compartilhavam um chá na varanda, Beatriz finalmente se atreveu a expressar suas preocupações. Ricardo, tudo isso é maravilhoso, mas o que acontecerá quando o mundo exterior nos alcançar? Minha família deve estar desesperada. E Carlos... O rosto do fazendeiro se ensombreceu ao ouvir o nome do noivo de Beatriz. Enviei uma mensagem à sua família, informando que você está segura e que decidiu tirar um tempo para si mesma antes de tomar uma decisão sobre seu futuro, respondeu com calma. Assegurei-lhes que você está sendo tratada com o máximo respeito e que poderá contatá-los quando se sentir preparada. Beatriz se surpreendeu com esta revelação. Por que não me disse isso antes? Não queria pressioná-la, explicou Ricardo. Queria que tivesse tempo para se adaptar, para pensar com clareza, sem a influência das expectativas dos outros. O gesto de Ricardo comoveu Beatriz. Ela começava a ver nele um homem não apenas apaixonado, mas também considerado e sábio. Obrigada, Ricardo, murmurou, tomando sua mão pela primeira vez de maneira voluntária. Isso significa muito para mim. Esse pequeno gesto de Beatriz acendeu uma centelha de esperança no coração do fazendeiro. Talvez pouco a pouco estivesse conseguindo derrubar as barreiras que a jovem havia construído ao seu redor. No entanto, o destino tinha preparadas novas provas para esta incipiente relação. Uma manhã, enquanto Beatriz passeava pelos jardins, encontrou-se com uma mulher que não havia visto antes na fazenda. Era bonita, com uma presença imponente e olhos que pareciam guardar 1000 segredos. Então você é a nova obsessão de Ricardo, disse a mulher com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Juliana, sua prima, e digamos que uma velha amiga. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo em Juliana que a inquietava profundamente. Prazer em conhecê-la, respondeu Beatriz com cautela. Não sabia que Ricardo tinha família na fazenda. Oh, há muitas coisas que você não sabe sobre nosso querido fazendeiro, replicou Juliana, com um tom que mesclava doçura e veneno. Mas não se preocupe, tenho certeza de que logo descobrirá quem é realmente Ricardo Almeida. Com estas enigmáticas palavras, Juliana se afastou, deixando Beatriz imersa em um mar de dúvidas. Quem era realmente essa mulher? E que segredos escondia Ricardo? Naquela noite, durante o jantar, Beatriz não pôde evitar mencionar o encontro. Hoje conheci sua prima Juliana, comentou, observando atentamente a reação de Ricardo. O fazendeiro pareceu se tensionar por um momento, mas rapidamente recuperou sua compostura. Ah, Juliana, fazia tempo que ela não vinha à fazenda. Espero que tenha sido gentil com você. Foi, mentiu Beatriz. Mas tive a impressão de que há uma história entre vocês que não conheço. Ricardo suspirou profundamente antes de responder. Juliana e eu crescemos juntos. Houve um tempo em que nossas famílias pensaram que poderíamos nos casar, Mas, insistiu Beatriz, sentindo como o ciúme se apoderava dela, sem poder evitar. Mas eu nunca a vi dessa maneira, concluiu Ricardo. Juliana é minha família. Nada mais. Meu coração pertence a outra pessoa agora. A intensidade do olhar de Ricardo fez Beatriz corar. Apesar de suas palavras tranquilizadoras, ela não conseguia se livrar da sensação de que havia mais nessa história do que o fazendeiro estava disposto a admitir. Enquanto isso, em um quarto afastado da casa grande, Juliana tramava seu próximo movimento. Não ia permitir que uma aventureira lhe arrebatasse o que considerava seu por direito. Ricardo seria seu,
Não importava o preço que tivesse que pagar para consegui-lo. O tabuleiro estava disposto e os jogadores começavam a mover suas peças em um perigoso jogo de amor, ciúmes e ambição. Beatriz logo descobriria que o interior não apenas guardava tesouros, mas também segredos obscuros que ameaçavam destruir a frágil felicidade que havia começado a construir junto a Ricardo. À medida que os dias passavam, Beatriz se encontrava cada vez mais dividida entre seus crescentes sentimentos por Ricardo e as dúvidas que a presença de Juliana havia semeado em seu coração. O fazendeiro se mostrava mais atencioso que nunca, mas Beatriz não podia evitar notar como seu olhar se ensombrecia cada vez que Juliana aparecia em cena. Uma tarde, enquanto Beatriz explorava uma das alas menos frequentadas da casa grande, encontrou-se diante de uma porta entreaberta. A curiosidade pôde mais que a prudência, e ela espiou o interior. O que viu a deixou sem fôlego. Era o escritório privado de Ricardo, cheio de fotografias e lembranças de seu passado. Com o coração acelerado, Beatriz entrou no aposento e começou a examinar as imagens. Em muitas delas, aparecia Ricardo jovem, sorridente e despreocupado, sempre acompanhado por uma bela jovem que Beatriz reconheceu como Juliana. A cumplicidade entre eles era evidente em cada fotografia. Enquanto observava as imagens, Beatriz tropeçou em uma caixa que estava meio escondida sob a escrivaninha. Ao abri-la, encontrou um monte de cartas atadas com uma fita vermelha. A tentação era forte demais, e antes que pudesse pensar duas vezes, Beatriz estava lendo uma das cartas. Meu querido Ricardo, não posso acreditar que já se passou 1 ano desde que nos separamos. Cada dia sem você é uma tortura. Sei que nossas famílias não aprovam nosso relacionamento, mas estou disposta a lutar por nosso amor. Por favor, não se case com ela. Espere por mim. Logo encontrarei uma maneira de ficarmos juntos. Sua para sempre, Juliana. Beatriz sentiu como se o mundo desmoronasse ao seu redor. Ricardo havia mentido para ela. Ele e Juliana haviam sido muito mais que primos, haviam sido amantes. E quem era essa mulher com quem Ricardo ia se casar? Por acaso ela era apenas uma substituta, uma tentativa de esquecer seu verdadeiro amor? Tão absorta estava em seus pensamentos que não ouviu os passos que se aproximavam. De repente, a voz de Ricardo a sobressaltou. Beatriz, o que você está fazendo aqui? A jovem se virou, com a carta ainda na mão e lágrimas nos olhos. Você mentiu para mim, Ricardo. Você e Juliana foram amantes. O rosto do fazendeiro empalideceu. Ele se aproximou de Beatriz, tentando tomar sua mão. Mas ela recuou. Beatriz, por favor, deixe-me explicar, suplicou Ricardo. Sim, Juliana e eu tivemos um relacionamento há anos, mas isso faz parte do passado. E quem é a mulher com quem você ia se casar? Perguntou Beatriz, com a voz embargada pela dor e pela raiva. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se a lembrança lhe causasse uma dor física. Seu nome era Mariana. Era a filha de um fazendeiro vizinho. Nosso casamento ia selar uma aliança entre nossas famílias. Mas o que, Ricardo? O que mais você escondeu de mim? Insistiu Beatriz. Mariana morreu em um acidente de carro 2 semanas antes do casamento, respondeu Ricardo com voz apagada. Foi devastador para ambas as famílias. Depois disso, mergulhei em uma profunda depressão. Juliana esteve ao meu lado me apoiando e confundi gratidão com amor. Mas quando percebi meu erro, já era tarde. Havia magoado Juliana profundamente. Beatriz escutava a história com uma mistura de compaixão e desconfiança. Queria acreditar em Ricardo, mas as mentiras e os segredos haviam criado uma brecha entre eles. Por que não me contou tudo isso antes? Perguntou mais calma, mas ainda magoada. Tive medo, admitiu Ricardo. Medo de que, se você conhecesse meu passado, meus erros, me julgasse e se afastasse de mim. Beatriz, o que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que já senti antes. Nesse momento, uma voz interrompeu a tensa conversa. Ora, parece que a pequena intrusa descobriu nosso segredo, querido primo. Juliana estava de pé na porta, com um sorriso triunfante no rosto.
Beatriz sentiu como se o sangue gelasse em suas veias. O confronto que havia temido estava prestes a começar, e ela não tinha certeza se estava preparada para as verdades que estavam prestes a vir à tona. Ricardo se interpôs entre as duas mulheres, como se quisesse proteger Beatriz das palavras venenosas de Juliana. Isso não lhe diz respeito, Juliana. Por favor, deixe-nos a sós. Oh, mas diz sim, querido, respondeu Juliana com doçura fingida. Afinal, sou eu quem esteve ao seu lado todos esses anos, quem o consolou depois da morte de Mariana, quem esperou pacientemente que você percebesse que estamos destinados a ficar juntos. Beatriz observava o intercâmbio com uma mistura de fascinação e horror. Era como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, onde ela era ao mesmo tempo espectadora e protagonista involuntária. Juliana, por favor. A voz de Ricardo soava cansada, como se já tivesse tido essa conversa muitas vezes antes. O que houve entre nós terminou há muito tempo. Eu a quero como uma irmã, mas nada mais. As palavras do fazendeiro pareceram acender uma fúria nos olhos de Juliana. Uma irmã? É isso tudo que sou para você depois de tudo o que vivemos? Ela se voltou para Beatriz, com a raiva deformando suas belas feições. E você acha que é especial? Você é apenas a última de uma longa lista de mulheres que Ricardo trouxe aqui tentando preencher o vazio que Mariana deixou. Nenhuma durou, e você não será a exceção. Beatriz sentiu como se tivesse levado um tapa. Havia outras mulheres antes dela? Ela era realmente apenas uma substituta, uma tentativa desesperada de Ricardo de esquecer seu passado. O fazendeiro, ao ver a dor nos olhos de Beatriz, tentou se aproximar dela, mas a jovem recuou. Preciso ficar sozinha, murmurou, antes de sair correndo do quarto. Ricardo fez menção de segui-la, mas Juliana o deteve. Deixe-a ir, primo. Quando ela perceber que não pertence a este mundo, voltará rastejando para sua antiga vida, e você e eu. Poderemos ficar juntos finalmente. O fazendeiro se virou para sua prima, com um olhar que mesclava tristeza e determinação. Você está enganada. Juliana Beatriz é diferente. Ela é meu destino. Enquanto isso, Beatriz corria pelos corredores da casa grande, com as lágrimas nublando sua visão. Sentia-se traída, usada, como uma peça a mais em um jogo que não entendia. Precisava escapar, precisava adiar, precisava pensar. Sem perceber, seus passos a levaram até os estábulos. Ali, na penumbra, encontrou consolo no suave relinchar dos cavalos. Aproximou-se de um deles, um belo exemplar, negro que a olhou com olhos inteligentes. Em um impulso, Beatriz selou o cavalo e, sem pensar duas vezes, cavalgou em direção ao canavial. Não sabia para onde ia, só sabia que precisava se afastar, encontrar um lugar onde pudesse colocar em ordem seus pensamentos e seus sentimentos. Enquanto a casa grande se perdia na distância, Beatriz se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida ao seguir Ricardo. Haveria alguma possibilidade de que sua história tivesse um final feliz ou estava condenada desde o princípio? O vento do sertão açoitava seu rosto enquanto ela cavalgava sem rumo, as lágrimas se misturando à poeira. Não sabia quanto tempo havia se passado, quando de repente o cavalo parou bruscamente. Beatriz olhou ao seu redor, dando-se conta com horror de que estava completamente perdida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons avermelhados e violetas. Uma beleza que contrastava cruelmente com o pânico que começava a se apoderar dela. Enquanto isso, na fazenda, Ricardo estava frenético. Havia procurado Beatriz por toda parte, e quando descobriu que faltava um dos cavalos, seu coração se encheu de terror. Ele conhecia os perigos do sertão, especialmente para alguém inexperiente como Beatriz. Preparem as caminhonetes e os cavalos, ordenou a seus homens. Precisamos encontrá-la antes que anoiteça. Juliana observava a cena com uma mistura de desprezo e preocupação. Apesar de seu ressentimento em relação a Beatriz, não desejava que a jovem sofresse nenhum dano. Ricardo, deixe-me ir com você, disse,
surpreendendo a todos os presentes. Conheço o sertão tão bem quanto você, 4 olhos verão mais que 2. O fazendeiro a olhou com desconfiança por um momento, mas depois assentiu. Naquele momento, encontrar Beatriz era a única coisa que importava. Enquanto os veículos e os cavaleiros se dispersavam pelo sertão em busca de Beatriz, a jovem lutava contra o pânico e o frio que começava a penetrar seus ossos. Havia desmontado, consciente de que o cavalo precisava descansar, e agora caminhava ao lado do animal, agarrando-se às rédeas como se fossem uma boia salva-vidas. De repente, um ruído a sobressaltou. Na crescente escuridão, Beatriz distinguiu uma figura que se aproximava. Seu coração acelerou, dividido entre o medo e a esperança. Seria Ricardo? Ou algum perigo desconhecido? "Quem está aí?" gritou, tentando fazer com que sua voz não tremesse. "Beatriz!" respondeu uma voz familiar. Mas não era a voz que ela esperava ouvir. Das sombras emergiu uma figura que Beatriz conhecia bem. Carlos, seu antigo noivo. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" perguntou Beatriz, sem poder acreditar no que seus olhos viam. Carlos se aproximou, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. "Estive procurando por você desde que desapareceu. Contratei alguns guias locais para me ajudarem a rastrear a fazenda do Ricardo. Quando vi um cavaleiro solitário se afastando, soube que devia ser você." Beatriz não sabia como reagir. Uma parte dela se alegrava em ver um rosto familiar, alguém de seu passado, de sua vida normal. Outra parte se sentia culpada pela dor que devia ter causado a Carlos. "Carlos, eu sinto muito." "Não queria magoá-lo", começou a dizer, mas ele a interrompeu. "Não importa agora, Beatriz. O importante é que você está a salvo. Vamos, eu a levarei de volta para casa." Enquanto Carlos a guiava para onde havia deixado sua caminhonete, Beatriz se debatia internamente. Devia voltar para sua antiga vida? Esquecer tudo o que havia vivido com Ricardo? Mas então, a lembrança das mentiras e dos segredos do fazendeiro voltou à sua mente, reforçando sua decisão. Não muito longe dali, Ricardo e Juliana continuavam sua busca. O fazendeiro estava cada vez mais desesperado, imaginando os piores cenários possíveis. "Nós a encontraremos, Ricardo", disse Juliana. Ricardo não reconhecia. O coração do fazendeiro se encheu de alívio ao ver que Beatriz estava a salvo, mas também de temor diante da presença do desconhecido Beatriz. Por sua vez, viu o veículo de Ricardo se aproximar e sentiu seu coração dar um salto. Apesar de tudo, uma parte dela se alegrava em vê-lo, em saber que ele havia saído para procurá-la. Quando os veículos pararam um em frente ao outro, o sertão se tornou o cenário de um drama que confrontava o passado, o presente e o futuro de todos os envolvidos. Ricardo foi o primeiro a falar, sua voz uma mistura de alívio e confusão. "Beatriz, graças a Deus você está a salvo. Quem é este homem?" Antes que Beatriz pudesse responder, Carlos deu um passo à frente, sua postura desafiadora. "Sou Carlos, o noivo de Beatriz. Vim para levá-la de volta para casa, longe de você e suas mentiras." O fazendeiro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Beatriz, buscando em seus olhos algum sinal de que as palavras de Carlos não eram verdadeiras. Beatriz, presa entre os dois homens, sentia que o mundo girava ao seu redor. De um lado, estava Carlos, representante de sua vida passada, da segurança e das expectativas familiares. Do outro, Ricardo, o homem que havia despertado nela paixões que nunca antes havia experimentado, mas que também a havia ferido com seus segredos. Juliana observava a cena em silêncio, consciente de que o desfecho desta situação mudaria o curso de todas as suas vidas. Foi então que tomou uma decisão que surpreenderia a todos, incluindo ela mesma. "Beatriz", disse Juliana, aproximando-se da jovem. "Antes que tome qualquer decisão, há algo que você deve saber, algo que mantive em segredo por tempo demais." Todos os olhos se voltaram para Juliana, expectantes. Vento do sertão parecia conter a respiração, como se a própria natureza
estivesse à espera de uma revelação que mudaria o destino de todos os presentes. O silêncio que se seguiu às palavras de Juliana era tão denso que quase podia ser palpável. Todos os presentes continham a respiração, conscientes de que estavam prestes a ser testemunhas de uma revelação que mudaria o curso de suas vidas. Juliana respirou fundo antes de começar a falar. Sua voz, normalmente segura e altiva, tremia ligeiramente. Beatriz, Ricardo, a história que vocês conhecem está incompleta. Há uma verdade que ocultei durante anos, uma verdade que poderia mudar tudo o que acreditam saber sobre o passado. Ricardo deu um passo em direção à sua prima, seu rosto uma mistura de confusão e temor. Juliana, do que você está falando? Estou falando de Mariana, respondeu Juliana, e o nome caiu como uma bomba entre os presentes. Sua morte não foi um acidente. Beatriz ofegou levando uma mão à boca. Carlos, embora alheio à história, podia sentir a tensão que crescia no ar do sertão. Ricardo, por sua vez, parecia ter sido atingido por um raio. O que você está dizendo, Juliana? Perguntou o fazendeiro, sua voz mal passando de um sussurro. Juliana fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para o que estava prestes a confessar. Na noite do acidente, eu estava com Mariana. Tínhamos discutido sobre você, Ricardo. As lembranças daquela noite fatídica inundaram a mente de Juliana, enquanto ela relatava os eventos que haviam permanecido ocultos por tanto tempo. Flashback. Mariana e Juliana estavam no carro, circulando pelas sinuosas estradas do interior. A discussão havia começado de maneira inocente, mas rapidamente se transformou em uma confrontação. Acalorada. Você não pode se casar com Ricardo, gritava Juliana. Ele não ama você. Mariana, com lágrimas nos olhos, respondia com igual veemência. Você não entende, Juliana. Este casamento é maior que nós. É pelo bem de nossas famílias, de nossa gente. E o amor? Acaso não importa? O amor virá com o tempo, respondeu Mariana, embora sua voz traísse sua própria insegurança. Ricardo é um bom homem. Aprenderemos a nos amar. Juliana, cega pelo ciúme e pelo desespero, agarrou o volante. Não posso permitir isso. O que aconteceu em seguida foi um caos de metal retorcido, vidros quebrados e gritos abafados. O carro saiu da estrada, rolando pela encosta rochosa. Quando tudo parou, Juliana, milagrosamente ilesa, se arrastou para fora do veículo. Mariana, por outro lado, jazia imóvel, sua vida escapando a cada segundo que passava. Sinto muito, sinto tanto, soluçava Juliana, segurando a mão de Mariana. Com seu último suspiro, Mariana olhou para Juliana e sussurrou. Prometa-me que cuidará de Ricardo. Prometa-me que o fará feliz. E com essas palavras, Mariana fechou os olhos para sempre. Fim do flashback. Ao terminar seu relato, Juliana estava tremendo. As lágrimas corriam livremente por seu rosto. Nunca quis que Mariana morresse. Foi um acidente, mas um que eu provoquei. A culpa me atormentou todos esses anos. Ricardo estava em choque, incapaz de processar a informação que acabara de receber. Beatriz, por sua vez, sentia que todas as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Por isso você ficou ao lado de Ricardo todos esses anos, disse Beatriz, compreendendo enfim. Não era só por amor, era pela promessa que fez a Mariana. Juliana assentiu, incapaz de falar. Ricardo finalmente reagiu, sua voz carregada de dor e raiva. Como pôde esconder isso de mim? Juliana, Mariana era minha noiva. Eu tinha o direito de saber a verdade. Eu sei, Ricardo, e sinto profundamente, respondeu Juliana entre lágrimas. Tive medo, medo de perder você, medo de enfrentar as consequências dos meus atos, mas agora entendo que meu silêncio só causou mais dor. Carlos, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, interveio. Tudo isso é muito comovente, mas não muda o fato de que Beatriz deve voltar para casa comigo. Esta não é a vida dela. Ela não pertence aqui. Beatriz o interrompeu, sua voz firme e decidida. Você está enganado, Carlos. Eu decido a que lugar pertenço e com quem quero estar. Todos se voltaram para ela, surpresos pela força em sua voz.
Ouvi suas histórias, fui testemunha de seus segredos e suas mentiras, continuou Beatriz. E agora entendo que todos somos imperfeitos, que todos cometemos erros, mas também vejo o amor, o arrependimento e o desejo de redenção. Ela se voltou para Ricardo, seus olhos cheios de uma nova compreensão. Ricardo, quando você me trouxe aqui, pensei que estava vivendo um conto de fadas. Depois acreditei que tudo era uma mentira. Agora vejo que a verdade está em algum lugar intermediário. Você é um homem com um passado complicado, com erros e remorsos, mas também é o homem que me mostrou um mundo novo, que me ensinou a ser corajosa e a seguir meu coração. Em seguida, olhou para Juliana. E você, Juliana? Carregou um peso terrível durante todos esses anos. Seu ato foi imperdoável, mas seu arrependimento e sua dedicação em cumprir a última vontade de Mariana demonstram que há bondade em você. Finalmente, dirigiu-se a Carlos. Carlos, agradeço que tenha vindo me procurar, mas você deve entender que já não sou a mesma mulher que deixou para trás. Mudei, cresci, e meu coração encontrou seu lar. Carlos assentiu lentamente, a tristeza evidente em seus olhos, mas também uma compreensão resignada. Eu entendo, Beatriz. Só espero que seja feliz. Ricardo deu um passo em direção a Beatriz, seu rosto uma mistura de esperança e temor. Beatriz, depois de tudo o que ouviu, depois de todas as mentiras e os segredos, você ainda quer ficar comigo? Beatriz olhou profundamente nos olhos de Ricardo, buscando a verdade neles. Por um momento, o sertão pareceu conter a respiração, esperando sua resposta. Ricardo, começou Beatriz, sua voz suave mas firme. Quando vim para cá, estava fugindo de uma vida que outros haviam planejado para mim. Pensei que estava escapando para um conto de fadas, mas agora vejo que encontrei algo muito mais valioso. A verdade. A verdade sobre você, sobre mim, sobre o amor e o perdão. Ela deu um passo mais perto dele, tomando suas mãos. Entre as suas, você não é perfeito, Ricardo, e eu também não sou. Mas juntos podemos ser melhores. Podemos aprender, crescer e construir algo bonito a partir dos erros do passado. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas de alegria e alívio. Ele abraçou Beatriz com força, como se temesse que ela fosse desaparecer se a soltasse. Juliana, observando a cena, sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, uma pontada de ciúmes ao ver o amor entre Ricardo e Beatriz. Por outro, um profundo alívio por ter finalmente confessado a verdade que a havia atormentado durante tantos anos. Ricardo, Beatriz, disse Juliana, aproximando-se do casal. Peço perdão por todo o mal que causei. Sei que minhas ações são imperdoáveis, mas espero que com o tempo possam encontrar em seus corações a compaixão para entender que agi por amor. Embora da maneira errada, Ricardo olhou para sua prima, a mulher, que havia sido sua amiga, seu amor e seu tormento ao longo dos anos. Juliana, o que você fez é difícil de perdoar. A morte de Mariana deixou uma ferida profunda em meu coração. Mas entendo que você carregou esse peso durante muito tempo. Não posso esquecer, mas posso tentar perdoar. Beatriz, mostrando uma sabedoria além de seus anos, acrescentou. Juliana, o caminho para a redenção é longo e difícil, mas você deu o primeiro passo ao confessar a verdade. Agora depende de você demonstrar com suas ações que realmente mudou. Carlos, que havia permanecido em silêncio, observando a troca, finalmente falou. Beatriz, vejo que seu coração encontrou seu lar aqui. Embora me doa deixá-la ir, entendo que devo respeitar sua decisão. Ele se voltou para Ricardo. Cuide bem dela, fazendeiro. Você tem em suas mãos o coração de uma mulher extraordinária. Ricardo assentiu solenemente. Você tem minha palavra, Carlos. Dedicarei minha vida a fazê-la feliz. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte, tingindo o sertão de tons dourados e rosados, os quatro se deram conta de que haviam passado toda a noite naquele lugar, desenredando os fios do passado e tecendo-os do futuro. Ricardo olhou ao seu redor para as pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Beatriz, a mulher que havia chegado à sua vida como um turbilhão e havia mudado tudo. Juliana,
seu passado complicado e o lembrete de seus erros, e Carlos, o homem que representava a vida que Beatriz havia deixado para trás. Acho, disse Ricardo com um sorriso, que está na hora de voltarmos para a fazenda. Temos muito o que planejar para o futuro. Enquanto se preparavam para retornar, Beatriz se aproximou de Carlos para se despedir. Obrigada por vir me procurar, Carlos. Você sempre será uma parte importante da minha vida, e espero que um dia possa encontrar a felicidade que merece. Carlos assentiu, um sorriso triste em seus lábios. Seja feliz, Beatriz. Isso é tudo o que sempre quis para você. Com um último abraço, Carlos se despediu e partiu em sua caminhonete, de volta à vida que Beatriz havia deixado para trás. Ricardo, Beatriz e Juliana retornaram à fazenda, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Haveria feridas a serem curadas, confianças a serem reconstruídas e o aprendizado do perdão. Mas também sabiam que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Ao chegarem à fazenda, foram recebidos por um séquito de empregados preocupados e aliviados em vê-los retornar sãos e salvos. Ricardo, tomando a mão de Beatriz, dirigiu-se a todos os presentes. Meus amigos, hoje é um novo dia, não apenas porque o sol nasceu, mais uma vez sobre nosso amado sertão, mas porque nossos corações foram iluminados pela verdade e pelo perdão. Apresento a vocês, Beatriz, a mulher que se tornará minha esposa e sua nova senhora. Um murmúrio de surpresa e alegria percorreu os presentes. Beatriz, embora sobrecarregada pelo anúncio, sentiu uma onda de felicidade e certeza. Este era seu lugar, seu lar. Juliana, parada de lado, observava a cena com uma mistura de emoções. Sabia que seu caminho para a redenção seria longo, mas estava disposta a percorrê-lo. Talvez, com o tempo, pudesse encontrar seu próprio final feliz. Enquanto a fazenda mergulhava nos preparativos para o casamento e na celebração do retorno de seu senhor, Ricardo e Beatriz se retiraram para a varanda privativa, que dava para o canavial ali, sob o cálido sol da manhã, se abraçaram, conscientes de que seu amor havia sido provado e fortalecido pelas tempestades do passado. Eu te amo, Beatriz, sussurrou Ricardo, acariciando suavemente sua bochecha. Prometo que cada dia me esforçarei para ser digno do seu amor e da sua confiança. E eu te amo, Ricardo, respondeu Beatriz, seus olhos brilhantes de felicidade. Juntos escreveremos nossa própria história de amor, uma que supere qualquer conto de fadas. Enquanto se beijavam, com o vasto sertão como testemunha de seu amor, ambos sabiam que este não era o final de sua história, mas apenas o começo. Esperavam-nos muitos desafios, risos, lágrimas e aventuras, mas estavam prontos para enfrentá-los, de mãos dadas, coração com coração. Os dias seguintes na fazenda foram um turbilhão de atividade. Os preparativos para o casamento de Ricardo e Beatriz estavam em pleno andamento, e o ambiente estava carregado de emoção e expectativa. No entanto, sob a superfície da alegria, ainda havia feridas a serem curadas e pontes a serem reconstruídas. Beatriz, decidida a fazer deste lugar seu verdadeiro lar, mergulhou na aprendizagem dos costumes e tradições da região. Passava horas com os mais velhos da fazenda, ouvindo suas histórias e absorvendo a rica cultura que agora fazia parte de sua vida. Uma tarde, enquanto Beatriz passeava pelos jardins, encontrou-se com Juliana. A tensão entre elas era palpável, mas Beatriz decidiu que era hora de estender uma ponte. Juliana, começou, sua voz suave mas firme. Sei que nossa relação tem sido complicada, mas estamos prestes a nos tornar família. Gostaria que tentássemos começar de novo. Juliana a olhou surpresa. Não esperava este gesto por parte de Beatriz. Depois de um momento de hesitação, assentiu lentamente. Eu gostaria disso, Beatriz. Sei que cometi erros terríveis, mas estou verdadeiramente arrependida e quero fazer as coisas direito. Enquanto as duas mulheres caminhavam juntas pelo jardim, compartilhando histórias e encontrando um terreno comum, Ricardo as observava da varanda. Seu coração se encheu de orgulho e amor ao ver Beatriz,
a mulher que havia escolhido como esposa, estender a mão em sinal de paz a Juliana. Os dias se transformaram em semanas e, pouco a pouco, a vida na fazenda encontrou um novo ritmo. Beatriz conquistou o coração dos trabalhadores com sua gentileza e seu genuíno interesse pelo bem-estar deles. Implementou programas de educação para as crianças da região e trabalhou incansavelmente para melhorar as condições de vida dos mais necessitados. Ricardo, inspirado pelo exemplo de Beatriz, se tornou um líder mais compassivo e próximo de sua gente. Juntos, formavam uma equipe imbatível, complementando-se perfeitamente em suas forças e apoiando-se em suas fraquezas. Juliana, fiel à sua palavra, dedicou-se a redimir-se. Utilizou suas habilidades e conhecimentos para ajudar na administração da fazenda e pouco a pouco foi reconquistando a confiança de Ricardo e o respeito de Beatriz. Finalmente, chegou o dia do casamento. A fazenda estava enfeitada com flores e tecidos preciosos e o aroma de incenso e especiarias preenchia o ar. Convidados de todo o estado haviam chegado para presenciar a união do fazendeiro, Ricardo e sua amada Beatriz. Enquanto Beatriz se preparava em seus aposentos, rodeada de ajudantes que a auxiliavam a vestir um elaborado traje de noiva, não pôde evitar pensar no longo caminho que a havia levado até este momento. Desde a jovem insegura que havia fugido de um casamento arranjado, até a mulher forte e segura em que se havia transformado. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Para sua surpresa, era Juliana quem entrou carregando uma pequena caixa em suas mãos. Beatriz, disse Juliana com um sorriso tímido. Sei que tradicionalmente deveria ser a mãe de Ricardo quem lhe entregaria isto, mas como você sabe, ela já não está conosco. Abriu a caixa, revelando uma bela tiara de diamantes e safiras. Esta tiara está na família de Ricardo há gerações. Mariana ia usá-la em seu casamento. E antes dela, a mãe de Ricardo. Gostaria que você a usasse hoje. Beatriz sentiu que as lágrimas enchiam seus olhos. Este gesto significava mais que qualquer palavra que Juliana pudesse ter dito. Era uma aceitação, um reconhecimento de Beatriz como a verdadeira escolhida de Ricardo. Obrigada, Juliana, disse Beatriz, abraçando a mulher que uma vez havia considerado sua rival. Isso significa muito para mim. Enquanto isso, Ricardo esperava nervoso no grande salão da Casa Grande, rodeado de dignitários e amigos. Quando as portas se abriram e Beatriz entrou, o mundo pareceu parar. Ela estava radiante, a tiara brilhando sobre seu véu, mas o que realmente iluminava o salão era seu sorriso. A cerimônia foi uma bela mistura de tradições, simbolizando a união não apenas de duas pessoas, mas de dois mundos. Quando Ricardo e Beatriz se olharam nos olhos e pronunciaram seus votos, não havia dúvida na mente de ninguém de que este era um amor verdadeiro e duradouro. Depois da cerimônia, durante a fastuosa celebração, Ricardo e Beatriz escapuliram por um momento para sua varanda favorita, a mesma onde haviam compartilhado tantos momentos importantes. Meu amor, disse Ricardo, tomando as mãos de Beatriz entre as suas. Você está feliz? Beatriz sorriu, seus olhos brilhando de amor e felicidade. Mais do que jamais acreditei ser possível, Ricardo. Com você, encontrei não apenas o amor, mas também meu propósito, meu lar. E você trouxe luz e alegria à minha vida e à minha fazenda, respondeu Ricardo. Juntos, construiremos um futuro brilhante para a nossa gente. Enquanto se beijavam sob o céu estrelado do sertão, com os sons da celebração flutuando no ar, ambos sabiam que este era apenas o começo de sua aventura juntos. Haviam superado mentiras, segredos e mal-entendidos, e seu amor havia saído fortalecido. Nos anos que se seguiram, Ricardo e Beatriz governaram com sabedoria e compaixão. Amados por sua gente, Juliana encontrou sua própria redenção, dedicando sua vida ao serviço da fazenda e, eventualmente, encontrando o amor em um agrônomo estrangeiro que valorizava sua força e seu coração bondoso. E, embora enfrentassem desafios como todos os líderes e todos os casais, Ricardo e Beatriz
sempre lembravam daquelas noites no sertão onde haviam descoberto a verdade de seus corações. Seu amor, testado pelo fogo da adversidade e fortalecido pela honestidade e pelo perdão, se tornou uma lenda, uma história de amor que seria contada por gerações. Assim, no coração do sertão, onde os canaviais dourados se encontram com o céu infinito, um fazendeiro e uma jovem que uma vez foi sua cativa, encontraram não apenas o amor, mas também a verdade, o perdão e um destino compartilhado, e viveram, não um felizes para sempre de conto de fadas, mas uma vida real, cheia de alegria, desafios, e um amor que crescia mais forte a cada amanhecer no sertão. 10 anos haviam se passado desde o casamento de Ricardo e Beatriz, e a fazenda florescia sob sua sábia e compassiva liderança. A casa grande, antes um lugar de segredos e sombras, agora transbordava de vida e alegria, em grande parte graças às risadas dos 3 filhos do casal. Mariana, a primogênita de 8 anos, tão inteligente e compassiva quanto sua mãe. Pedro, de 6 anos, com a determinação e o carisma de seu pai. E a pequena Luísa, de apenas 3 anos, que havia herdado a doçura de ambos e a centelha travessa de sua tia Juliana. Uma tarde ensolarada, enquanto a família desfrutava de um piquenique nos jardins da fazenda, Beatriz observava seus filhos brincarem com um sorriso no rosto. Ricardo se aproximou dela, envolvendo sua cintura com um braço. "Em que está pensando, meu amor?" perguntou o fazendeiro, notando o olhar pensativo de sua esposa. Beatriz se recostou contra ele, suspirando, contente. "Penso em quão longe chegamos, Ricardo. Em como nossa história, que começou com um sequestro e foi cheia de segredos e mal-entendidos, se transformou neste belo conto de amor e família." Ricardo beijou suavemente a têmpora de Beatriz. "Todos os dias agradeço a Deus por tê-la colocado em meu caminho. Você mudou não apenas minha vida, mas a de toda a fazenda." E era verdade. Sob a liderança conjunta de Ricardo e Beatriz, a fazenda havia experimentado uma transformação notável. Os programas educacionais iniciados por Beatriz haviam dado frutos, e agora as mulheres ocupavam posições de liderança em todos os âmbitos da comunidade. A economia prosperava graças às políticas progressistas de Ricardo, que havia diversificado os investimentos da fazenda para além da cana-de-açúcar, apostando em culturas sustentáveis e tecnologia agrícola. Mas talvez a mudança mais significativa fosse a que havia ocorrido nos corações das pessoas. O exemplo de amor, perdão e compreensão que Ricardo e Beatriz haviam mostrado, ao longo dos anos havia inspirado toda a comunidade. A história de como seu amor havia superado obstáculos e preconceitos se tornara uma lenda, contada repetidamente nos lares e escolas da região juliana, que se aproximava com a pequena Luísa nos braços, juntou-se à conversa. Relembrando os velhos tempos, perguntou com um sorriso. A relação entre Beatriz e Juliana havia florescido com os anos, transformando-se em uma amizade profunda. E sincera Juliana, fiel à sua promessa de redenção, tornara-se uma valiosa conselheira para a fazenda e uma tia amorosa para as crianças. "Sim", respondeu Beatriz, pegando Luísa em seus braços. "Pensava em como nossas vidas mudaram, em como crescemos." Juliana assentiu, seu rosto refletindo uma mistura de nostalgia e gratidão. "Nunca poderei agradecer o suficiente pela segunda chance que me deram. Vocês me ensinaram o verdadeiro significado do perdão e do amor incondicional." Ricardo colocou uma mão no ombro de Juliana. "Todos nós aprendemos e crescemos juntos, prima. Você também nos ensinou muito sobre redenção e força para mudar." Enquanto conversavam, Mariana e Pedro se aproximaram correndo, seus rostos iluminados pela emoção. "Pai, mãe", exclamou Mariana. "Podem nos contar de novo a história de como se conheceram?" Beatriz e Ricardo trocaram um olhar cúmplice. Apesar de terem ouvido a história centenas de vezes, as crianças nunca se cansavam dela. "Claro, minha pequena", respondeu Ricardo, sentando-se na toalha de piquenique e atraindo seus filhos para perto dele.
Tudo começou em um movimentado mercado de Salvador. Enquanto Ricardo narrava sua história de amor com Beatriz e Juliana, acrescentando detalhes aqui e ali, as crianças ouviam com os olhos brilhantes de admiração. Para elas, era mais que uma simples história de amor. Era um conto de coragem, de superação de obstáculos, da importância da honestidade e do poder do perdão. Ao cair da noite, com as crianças já adormecidas e a fazenda em calma, Ricardo e Beatriz se encontraram mais uma vez em sua varanda favorita, contemplando o vasto sertão sob a luz da lua. "Sabe, Beatriz", disse Ricardo, entrelaçando seus dedos com os de sua esposa, "às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse tomado a decisão de trazê-la aqui naquela noite." Beatriz sorriu, apoiando sua cabeça no ombro de Ricardo. "Acredito que de alguma forma nossos caminhos teriam se cruzado. Estávamos destinados a nos encontrar, meu amor, mesmo com todos os erros que cometi, com todos os segredos e mal-entendidos?" perguntou Ricardo, uma sombra de dúvida em sua voz. "Especialmente por isso", respondeu Beatriz com firmeza. "Esses erros, esses desafios, são os que nos fizeram quem somos hoje. Eles nos ensinaram o valor da honestidade, a importância do perdão e a força do verdadeiro amor." Ricardo abraçou Beatriz com força, grato por sua sabedoria e seu amor inabalável. "Você tem razão, como sempre. Nosso amor não é perfeito, mas é real. E é essa realidade, com todos os seus altos e baixos, que o torna tão especial. E é o legado que deixaremos para nossos filhos", acrescentou Beatriz. "Não um conto de fadas, mas uma história real de amor, perdão e crescimento." Enquanto o fazendeiro e sua amada contemplavam o horizonte, onde os canaviais se fundiam com o céu estrelado, sabiam que sua história estava longe de terminar. Cada dia traria novos desafios, novas alegrias, novas oportunidades para crescerem juntos, e enfrentariam cada um desses dias como haviam enfrentado os últimos 10 anos, com amor, honestidade e a força que só pode vir de dois corações que batem como um só. No coração do sertão, onde uma vez um fazendeiro solitário havia trazido uma jovem cativa, agora florescia uma fazenda de amor e compaixão. A história de Ricardo e Beatriz se tornara um farol de esperança, um lembrete de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, transformar vidas e, no processo, mudar o mundo. E assim, sob o céu infinito do sertão, Ricardo e Beatriz selaram mais uma vez seu amor com um beijo, gratos pelo passado que os havia unido, felizes no presente que compartilhavam e emocionados pelo futuro que os aguardava. Sua história, nascida de um impulso e forjada através de provações e tribulações, tornara-se uma lenda viva, um testemunho do poder transformador do amor verdadeiro. 20 anos haviam se passado desde aquela noite em que Ricardo trouxera Beatriz para a fazenda. A propriedade prosperava, reconhecida internacionalmente como um modelo de progresso e harmonia. Os filhos do casal haviam crescido. Mariana, agora uma jovem de 18 anos, preparava-se para estudar agronomia sustentável. Pedro, com 16, mostrava um talento inato para a gestão. E Luísa, aos 13 anos, já demonstrava a compaixão e o espírito empreendedor de seus pais. Numa manhã, enquanto Ricardo e Beatriz tomavam café na varanda, um empregado lhes trouxe uma notícia surpreendente. "Patrão, patroa, chegou um visitante inesperado. Diz ser Carlos." Beatriz e Ricardo trocaram um olhar de espanto. Fazia 2 décadas que não tinham notícias de Carlos, o antigo noivo de Beatriz. "Mande-o entrar", disse Ricardo, apertando suavemente a mão de sua esposa em sinal de apoio. Momentos depois, Carlos entrou na varanda. O tempo havia prateado suas têmporas, mas seus olhos ainda tinham o mesmo calor que Beatriz lembrava. Ao seu lado caminhava uma mulher de aspecto gentil e uma jovem que não devia ter mais de 17 anos. "Beatriz Ricardo", cumprimentou Carlos, com uma inclinação respeitosa. Muito tempo se passou, Beatriz se levantou para cumprimentar os recém-chegados. "Carlos, que surpresa agradável. Por favor, apresente-nos sua família."
Esta é minha esposa, Fernanda, disse Carlos, sorrindo para a mulher ao seu lado. E nossa filha, Sofia. Após as apresentações e enquanto desfrutavam de um café, Carlos explicou o motivo de sua visita. Sofia foi aceita no programa de liderança juvenil da sua fazenda, disse com orgulho. Quando soube que viríamos aqui, senti que era o momento de fechar o círculo, de nos vermos novamente depois de tantos anos. Beatriz sorriu, comovida pelo gesto. Fico tão feliz que tenha encontrado a felicidade, Carlos e Sofia. Tenho certeza de que você vai adorar o programa. Na verdade, nossa Mariana é uma das mentoras. Enquanto os adultos conversavam, colocando-se a par de suas vidas, Sofia observava fascinada a fazenda e os jardins. É como um conto de fadas, murmurou a jovem. Ricardo, que a ouviu, sorriu com ternura. Pode parecer, Sofia, mas garanto que nossa história está cheia de desafios muito reais. Gostaria de ouvi-la? Os olhos de Sofia se iluminaram de curiosidade, e logo todos estavam ouvindo, atentos enquanto Ricardo e Beatriz narravam sua história, com Carlos acrescentando sua perspectiva em certos momentos. Falaram da noite do sequestro, dos mal-entendidos e segredos, da revelação de Juliana e do longo caminho para o perdão e a redenção. Mas, acima de tudo, falaram do amor, que havia superado cada obstáculo, que havia transformado não apenas suas vidas, mas toda uma comunidade. Ao terminar o relato, Sofia estava visivelmente emocionada. É uma história incrível. Como souberam que valia a pena lutar por seu amor, apesar de todos os problemas. Beatriz e Ricardo trocaram um olhar cheio de amor antes que Beatriz respondesse. Não soubemos, Sofia. Nós sentimos. O amor verdadeiro nem sempre é fácil ou perfeito. É uma escolha que você faz todos os dias. A decisão de superar juntos os obstáculos, de perdoar, de crescer. E quando você encontra alguém com quem quer fazer essa jornada, sabe que vale a pena lutar por isso. Carlos assentiu, tomando a mão de sua esposa Fernanda. E às vezes, o destino tem planos diferentes dos que imaginamos. O que parece um fim pode ser, na verdade, um novo começo. Enquanto a conversa continuava, Ricardo não pôde evitar refletir sobre o quanto haviam chegado longe. De um fazendeiro solitário que havia recorrido a medidas desesperadas para encontrar o amor, a um homem realizado, rodeado de família e amigos, liderando uma fazenda próspera naquela noite, depois que seus convidados se retiraram para os quartos, preparados para eles. Ricardo e Beatriz se encontraram mais uma vez em sua varanda favorita. O sertão se estendia diante deles, vasto e misterioso como sempre, mas já não parecia um símbolo de solidão, e sim um lembrete das infinitas possibilidades do amor. Quem teria imaginado há 20 anos que estaríamos aqui? Refletiu Beatriz, recostando-se contra o peito de Ricardo. Certamente não eu, respondeu Ricardo com uma risada suave. Mas sou eternamente grato por cada momento, mesmo os difíceis. Eles nos trouxeram até aqui. Beatriz se virou para olhar nos olhos de seu marido, aqueles olhos verdes que a haviam cativado desde o primeiro momento. Ricardo, você já se arrependeu alguma vez de ter me trazido aqui naquela noite? Ricardo acariciou suavemente a bochecha de Beatriz. Nem por um segundo, meu amor. Foi impulsivo e pouco ortodoxo, admito, mas nos deu a oportunidade de escrever nossa própria história de amor. E que história tem sido? Uma história que continuará, acrescentou Beatriz com um sorriso. Com nossos filhos, com a fazenda, com cada vida que tocamos. E que continuará inspirando outros, concluiu Ricardo. Como a jovem Sofia e todos que ouvem nossa história, enquanto se beijavam sob a luz da lua, Ricardo e Beatriz sabiam que sua aventura estava longe de terminar. Cada dia traria novos desafios e alegrias, novas oportunidades para demonstrar a força de seu amor. No coração do sertão, onde uma vez um fazendeiro solitário havia trazido uma jovem assustada, agora florescia um oásis de amor, compaixão e esperança. A história de Ricardo e Beatriz, com todas as suas reviravoltas,
havia se tornado um farol, um lembrete de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, transformar vidas e, no processo, mudar o mundo. E assim, sob o céu estrelado do sertão, o fazendeiro e sua amada esposa se abraçaram, gratos pelo passado que os havia unido, felizes no presente que compartilhavam e emocionados pelo futuro que os aguardava. Sua história, nascida de um impulso e forjada através de provações e tribulações, havia se tornado uma lenda viva, um testemunho do poder transformador do amor verdadeiro. Enquanto contemplavam o vasto sertão, Ricardo e Beatriz refletiam sobre a incrível jornada que havia sido sua vida juntos. Desde aquela noite fatídica no mercado até este momento, 2 décadas depois, cada passo, cada obstáculo, cada alegria havia contribuído para forjar o amor inquebrantável que compartilhavam. "Sabe, Beatriz", disse Ricardo, sua voz suave e cheia de emoção, "às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse tomado aquela decisão impulsiva de trazê-la aqui naquela noite." Beatriz sorriu, entrelaçando seus dedos com os do marido. "Acredito que, de alguma forma, nossos caminhos teriam se cruzado, meu amor. Estávamos destinados a nos encontrar, mesmo com todos os erros que cometi, com todos os segredos e mal-entendidos?" perguntou Ricardo, uma sombra de sua antiga insegurança assomando em sua voz. "Especialmente por isso", respondeu Beatriz com firmeza. "Esses erros, esses desafios, são os que nos fizeram quem somos hoje. Eles nos ensinaram o valor da honestidade, a importância do perdão e a força do verdadeiro amor." Ricardo assentiu, trazendo Beatriz ainda mais para perto. "Você tem razão, como sempre. Nosso amor não é perfeito, mas é real. E é essa realidade, com todos os seus altos e baixos, que o torna tão especial. E é o legado que deixaremos para nossos filhos, para nossa gente", acrescentou Beatriz. "Não um conto de fadas, mas uma história real de amor, perdão e crescimento." Nesse momento, como se o destino quisesse sublinhar suas palavras, ouviram risadas vindas do jardim. Ao olhar para baixo, viram seus filhos, Mariana, Pedro e Luísa, junto com Sofia, a filha de Carlos, desfrutando de uma cálida noite de verão. A imagem da nova geração, nascida de amor e reconciliação, encheu seus corações de uma alegria indescritível. "Olhe o que criamos, Ricardo", sussurrou Beatriz, seus olhos brilhantes de emoção. "Não apenas uma família, mas um futuro cheio de esperança e possibilidades." Ricardo beijou suavemente a têmpora de sua esposa. E tudo começou com um encontro casual em um mercado e uma decisão impulsiva, que se transformou no maior ato de amor, completou Beatriz. Enquanto a noite avançava, Ricardo e Beatriz permaneceram em sua varanda, testemunhas silenciosas da passagem do tempo e guardiões de uma história de amor que havia transformado não apenas suas vidas, mas as de toda uma comunidade. Sabiam que sua jornada estava longe de terminar. Cada dia traria novos desafios, novas alegrias, novas oportunidades para crescerem juntos e enfrentariam cada um desses dias como haviam enfrentado os últimos 20 anos. Com amor, honestidade e a força que só pode vir de 2 corações que batem como um só. No coração do sertão, onde uma vez um fazendeiro solitário havia trazido uma jovem cativa, agora florescia um oásis de amor e esperança. A história de Ricardo e Beatriz havia se tornado uma lenda, um farol de luz que iluminava o caminho para todos aqueles que buscavam o verdadeiro amor. E assim, sob o manto de estrelas do sertão, o fazendeiro e sua esposa selaram mais uma vez seu amor com um beijo, gratos pelo passado que os havia unido, felizes no presente que compartilhavam e emocionados pelo futuro que os aguardava. Sua história, que havia começado como um conto de Jorge Amado, havia se transformado em algo muito mais valioso, uma história real de amor, superação e o poder transformador de 2 corações unidos pelo destino. Porque no final o amor verdadeiro não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que Ricardo e Beatriz continuariam percorrendo juntos, dia após dia, escrevendo com cada passo um novo,
capítulo em sua eterna história de amor. À medida que os anos passavam, a fazenda de Ricardo e Beatriz se tornou um farol de progresso e esperança. No sertão, seus filhos cresceram e começaram a assumir responsabilidades na administração da propriedade, cada um trazendo suas próprias ideias e visões para o futuro. Mariana, com sua formação em agronomia sustentável, implementou técnicas inovadoras de cultivo que não apenas aumentaram a produtividade da fazenda, mas também ajudaram a preservar o delicado ecossistema do sertão. Pedro, com seu talento para gestão, expandiu os negócios da família, estabelecendo parcerias com outras fazendas da região e criando uma cooperativa que beneficiava toda a comunidade. Luísa, a caçula, seguiu os passos compassivos de sua mãe, dedicando-se a projetos sociais que melhoravam a qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias. Juliana, que havia se tornado uma figura amada e respeitada na fazenda, encontrou sua vocação como mentora das novas gerações. Sua história de redenção e transformação inspirava jovens de toda a região a buscar o melhor em si mesmos, independentemente de seus erros passados. Em uma tarde tranquila, enquanto Ricardo e Beatriz desfrutavam de um momento de paz em sua varanda favorita, foram surpreendidos pela chegada de seus filhos, acompanhados por Sofia, que havia se tornado uma amiga próxima da família após sua participação no programa de liderança juvenil. Pai, mãe, começou Mariana, um brilho de excitação em seus olhos. Temos uma ideia que gostaríamos de compartilhar com vocês. Ricardo e Beatriz trocaram um olhar curioso, antes de convidar os jovens a se sentarem. Estivemos pensando, continuou Pedro, em como podemos expandir o legado que vocês construíram, não apenas para a nossa fazenda, mas para toda a região. Luísa, sempre a mais emotiva do grupo, acrescentou: queremos criar uma fundação, uma que leve os princípios de amor, perdão e crescimento que aprendemos com vocês para outras comunidades do sertão. Sofia, que havia se tornado uma jovem advogada promissora, explicou os detalhes legais e estruturais da proposta. A ideia é usar a história de vocês como inspiração, criando programas de desenvolvimento comunitário, educação e empreendedorismo social. Ricardo e Beatriz ouviam emocionados enquanto seus filhos detalhavam seus planos ambiciosos. Viam neles não apenas o reflexo de seus próprios sonhos e valores, mas também uma visão nova e ousada para o futuro. O que vocês acham? Perguntou Mariana após terminarem a apresentação. Beatriz, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a responder: acho que é maravilhoso. É mais do que jamais sonhamos quando começamos nossa jornada. Ricardo assentiu, sua voz embargada pela emoção. Vocês nos fazem tão orgulhosos, não apenas por suas realizações, mas por seus corações, por entenderem que o verdadeiro sucesso está em ajudar os outros. Naquela noite, enquanto a família se reunia para um jantar de celebração, Ricardo e Beatriz não podiam deixar de refletir sobre o quanto suas vidas haviam mudado. O que começara como uma história de amor improvável havia se transformado em um legado que continuaria muito além de suas vidas. Mais tarde, sozinhos em sua varanda, sob o céu estrelado do sertão, Ricardo abraçou Beatriz ternamente. Quem diria, meu amor, que aquela noite no mercado nos traria até aqui? Disse ele, sua voz cheia de admiração. Beatriz sorriu, recostando-se contra o peito de seu marido. Talvez nossos corações soubessem, mesmo quando nossas mentes duvidavam. Você mudou minha vida, Beatriz, sussurrou Ricardo. Você me ensinou o verdadeiro significado do amor, do perdão, da família, e você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia, respondeu ela. Um mundo onde o amor pode superar qualquer obstáculo, onde os erros do passado podem se transformar em lições para o futuro. Enquanto observavam o horizonte, onde o sertão se estendia infinitamente, Ricardo e Beatriz sentiram uma profunda gratidão por cada momento de sua jornada, pelos desafios que os fortaleceram, pelas alegrias que compartilharam e pelo amor que continuava a crescer a cada dia. Sua história, que começara com um gesto impulsivo e desesperado,
havia se transformado em um farol de esperança para toda uma região. E agora, através de seus filhos e da fundação que estavam prestes a criar, esse farol brilharia ainda mais forte, iluminando o caminho para gerações futuras. No coração do sertão, onde o amor havia florescido contra todas as probabilidades, Ricardo e Beatriz selaram mais uma vez seu compromisso com um beijo terno. Sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos com a força de seu amor e a sabedoria que só as experiências compartilhadas podem trazer. E assim, sua história de amor continuava, não mais apenas como um conto de dois corações unidos pelo destino, mas como uma saga de uma família, uma comunidade e um legado que perduraria através dos tempos, inspirando outros a